Eu tenho por videochamada a doutora Adriana Liporini, que é delegada, o bispo Márcio Marinho vai atendê-la. Doutora Adriana, bom dia, mais uma vez, obrigado pela ter tirado um tempinho para poder falar com as mulheres brasileiras. O que a senhora tem a falar desse tema, doutora? Obrigado pela presença. Boa noite, bispo Márcio, boa noite, bispo Alessandro, boa noite, pastor Sebastião, muito obrigada pelo convite, boa noite a todos, a todas. Aliás, só um comentário, bispo Márcio, o senhor é da Bahia, e na Bahia nós temos uma delegada geral de polícia. É um grande avanço, uma mulher à frente da Polícia Civil, um grande orgulho, parabéns. Um avanço. Vejam, essa questão é uma questão muito polêmica, muito difícil, porque essas mortes violentas de mulheres por razões de gênero, que são denominadas feminicídio, são um fenômeno global que realmente é inaceitável. Essas ocorrências, elas representam a forma mais extrema da violência, né, que são baseadas em desigualdades de gênero. Mas nós temos, sim, políticas públicas voltadas à proteção da mulher no Brasil. E eu falo por São Paulo, porque sou delegada de polícia aqui em São Paulo há 31 anos, e reconheço que o governo do Estado de São Paulo é pioneiro na questão de política, de implementação de políticas públicas, especialmente com a criação da primeira Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, a primeira DDM do Brasil, que agora, dia 6, a doutora Gabriela falou que dia 7 a Lei Maria da Penha completa 19, dia 6 de agosto, a primeira Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher do mundo completa 40 anos. Então, o São Paulo sempre foi pioneiro, esteve sempre à frente de seu tempo com relação às políticas públicas, né? Então, eu vejo, por exemplo, por São Paulo, e depois todos os estados da federação copiaram esse modelo, então nós temos delegacias de polícia de defesa da mulher em todos os estados do Brasil. Então eu vejo que isso é crescente, é uma preocupação crescente dos governos. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos 142 delegacias de polícia de defesa da mulher em todo o estado. Nós temos, e também isso não se perfaz tão somente com atendimento voltado à questão jurídica criminal, não, a delegacia de polícia acolhe, a delegacia de polícia orienta, ela tem esse condão de introduzir a vítima, a mulher, na rede de proteção, encaminhar para uma assistência social, para uma assistência psicológica, jurídica. Você falou muito aqui, a Fabiola disse, inclusive, que às vezes a mulher não consegue romper o ciclo, a Daniele disse que ela largou tudo para ficar à disposição do marido, largou seu emprego, e muitas mulheres às vezes não deixam, não rompem esse ciclo porque não têm coragem de avançar, até por uma questão de dependência patrimonial, dependência emocional, dependência financeira. Então as políticas públicas, elas vêm ganhando esse espaço para que a mulher tenha mais autonomia. Então, eu vejo aqui para o estado de São Paulo, nós temos as delegacias, nós temos a delegacia da mulher online, que permite que a mulher faça boletim de ocorrência de onde ela estiver, com o celular na mão. Ela faz um boletim de ocorrência do seu tablet, do seu celular, por meio de um aplicativo SP Mulher Segura. Ela faz um boletim de ocorrência no ônibus, ela faz um boletim de ocorrência no porão, se tiver internet. Então, a gente percebe que os mecanismos de acesso da mulher estão muito mais amplos, muito maiores. Doutora. A questão é como as mulheres que deram depoimento disseram, né, essa conscientização, porque o nosso compromisso também é conscientizar. A mulher, conscientizar, primeiramente, a mulher que ela pode romper esse ciclo de violência, né, a partir do momento que ela entende que nem toda violência deixa marcas visíveis. Aqui se falou bastante, eu vi nos comentários, muita gente fala dos outros tipos de violência, mas muitas mulheres não sabem que a violência não é tão somente a violência física. Então a Lei Maria da Penha trouxe e preconiza outros tipos de violência, como a violência psicológica, que é aquela violência que a gente fala que é silenciosa, ameaças, manipulação, o controle da mulher, insultos, o isolamento social.
a violência moral, que calúnias, difamação, xingamentos, humilhações em público, a violência patrimonial, que muita gente desconhece, o homem destrói bens, retém documentos, controla o dinheiro da mulher, segura os cartões, enfim. E a violência sexual, que é pouco dita, porque a mulher que ela muitas vezes está dentro de um relacionamento estável e ela entende que talvez uma agressividade sexual não seja uma violência, e é sim, quando o ato é forçado, quando viola a vontade ou o corpo da mulher, é uma violência sexual. Então a lei, ela tem esse espectro amplo e ela traz essa proteção. A legislação é muito boa, como disse a doutora Gabriela. E a gente tem, né, as referências nos estados, os estados do Brasil, no estado de São Paulo é referência, mas eu vejo, assim, que acima de tudo, as ferramentas nós temos, os mecanismos de acesso nós temos, mas o que falta também é a questão da consciência da mulher, não só entender que aquilo é violência, mas de querer romper o ciclo, porque muitas vezes é aquilo que disseram, tem a dependência emocional, a dependência psicológica, a dependência financeira daquele companheiro. E a gente entende que, por exemplo, a própria Polícia Civil, ela tem um papel que o papel mais importante dela é a investigação, mas não é só isso, né? A gente tem comprometimento, a gente tem precisão, mas a gente tem que a gente também tem o condão de acolher e encaminhar essa mulher para uma rede de proteção. Então, eu vejo que eu vejo a importância da integração dos órgãos públicos e privados no combate à violência doméstica, porque só a delegacia, só a defensoria, só a assistência social, só a saúde não são suficientes para romper esse ciclo. Hoje a gente vê o estado de São Paulo fazendo convênios com os municípios, integrando sistemas interórgãos, para que a gente possa acompanhar, na verdade, o caminho percorrido pela mulher. Às vezes ela vai só no hospital, às vezes ela vai só na delegacia, às vezes ela vai só no CREAS, no CRAS, e o entendimento é que nós possamos acompanhar esse caminho e oferecer para ela o melhor, para que ela tenha a sua autonomia financeira, emocional, enfim. E mais que isso, a conscientização da população. O governo oferece mecanismo, oferece ferramentas, mas a população também tem de ter em mente que é necessário denunciar. Muitas de vocês aí que estão ouvindo o programa nessa madrugada, homens, mulheres, conhecem alguém que sofreu violência. Pode ser um vizinho, uma vizinha, né, uma parente, uma irmã, a mãe, mas muitas vezes não tem coragem de denunciar, porque aquela velha história, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não, vamos meter a colher sim. Todos esses mecanismos de proteção, eles estão aí para serem usados. Então vamos denunciar, vamos incentivar essas pessoas a fazerem denúncia. O bispo Alessandro disse no começo, né, que 47% dos casos... Em 47% dos casos de violência no Brasil, não houve denúncia. Isso é muito grave. Então, essa consciência vai para além dessa questão de saber o que é a violência, mas sim de denunciar. Então, a gente, aqui, se a gente pudesse fazer um chamado direto a essas pessoas que estão nos ouvindo, a gente diria o seguinte: tenham coragem, denunciem. Se você está em situação de violência, procure ajuda. Se você conhece alguém, como eu disse, alguém que sofre esse tipo de violência, ajude a denunciar, não silencie, porque a gente sabe que a subnotificação pode levar à morte. Doutora, e eu digo aqui, pois não. Só fazer uma pergunta para a senhora, é muito respeitosa a minha pergunta, mas eu precisava fazer essa pergunta, porque a gente sabe que existem muitas mulheres que sofrem mesmo, e sofrem muitas vezes calada. Eu vi isso dentro da minha família, eu vi isso dentro de casa. Mas, porém, nós também sabemos que por conta de todo esse instrumento que está à disposição pela justiça e pelas denúncias, e pelo tamanho e a proporção
que graças a Deus a mídia tem dado, em alguns casos, e infelizmente, geralmente isso acontece quando viemos de alguma tragédia, mas a gente também sabe que há casos de pessoas que não têm uma boa intenção. Eu já ouvi por parte, e agora há pouco registrando os comentários, casos de homens que sofreram não só o abuso, a violência veio da parte da mulher, como denúncias que eles foram vítimas em casos de coisas que eles de crimes que eles não cometeram. E teve um desses casos que, graças ao registro da câmera que havia dentro da casa, colocada por ele conseguiu provar na justiça que não era aquela história. Então, eu queria perguntar para a senhora de que forma que vocês, por exemplo, na delegacia, quando recebem uma denúncia, como identificar que isso é fato? Além, claro, tem gente que já vem com o rosto e com o corpo marcado. Claro. Mas quando não há essa violência, mais uma parte emocional, psicológica, como identificar isso para saber o que é verdade, o que é mentira? Porque vocês têm uma tarefa muito, muito dura também para não cometer injustiça. Sim, bispo, isso é uma questão muito séria e foi muito bem colocada, porque a lei, ela vem com esse espectro bem abrangente e ela, como diz a doutora Gabriela, ela trouxe realmente muito mais proteção à mulher. A cada modificação da lei, a cada evolução, ela traz realmente algum incremento que acaba por trazer um prejuízo para aquele que agride. É óbvio, um prejuízo não, uma punição severa. Sim. Mas muitas vezes a gente pode, isso pode ser, claro, uma falácia, uma mentira. É por isso que a Polícia Civil, a função primordial da Polícia Civil é a investigação. É o que a gente tem de excelência, né? Então a gente tem comprometimento, tem de ter precisão e a gente utiliza toda a expertise para que a gente possa garantir que os casos sejam esclarecidos da melhor forma possível e com toda a responsabilidade. Não é uma simples denúncia que vai fazer a prisão de um autor, mas a lei permite sim se você fizer um boletim de ameaça, meu marido me ameaçou de morte, e pedir uma medida protetiva, o juiz, claro, analisando os elementos, ele acaba autorizando a medida protetiva. E claro que às vezes pode incorrer em erro. Sim. Mas por isso que existe a investigação, porque a investigação ela continua. E esse é um papel primordial da Polícia Civil. Eu sei que isso que é interessante, que a Polícia Civil abarca todas essas qualidades, né? A investigação como carro-chefe e toda essa questão do aparato, do abrigo, do acolhimento, do encaminhamento à rede de proteção e também de chegar a um esclarecimento dos fatos. O esclarecimento nem sempre é aquele que a gente espera, né? Às vezes, como o senhor falou, surpreende. Então, é o nosso papel. Eu fiz essa pergunta até porque eu sei que esses casos são minoria, né? Geralmente, quando a mulher se submete a buscar esse acolhimento, essa ajuda, é porque ela está passando mesmo, está vivendo isso mesmo. E o incentivo e o programa está aqui para exatamente dar voz para que a mulher não se intimide. Mas a gente também sabe que, como no mundo, em todo lugar, existem pessoas que não têm boa intenção. Mas fica, então, esse alerta de que a Polícia Civil trabalha com investigação e vai descobrir a verdade. Vai descobrir a verdade. É o nosso papel. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora. Acredito que acrescentou demais aqui para as pessoas. Disque 180, no caso, né? O 180 é no âmbito federal. Mas nós temos os nossos canais também, no site da Polícia Civil, o site da Secretaria de Segurança Pública, o aplicativo SP Mulher Segura, enfim, todas as delegacias, as salas DDM espalhadas pelo Estado e à disposição das mulheres para, primeiramente, uma orientação. Muitas vezes não é caso de boletim de ocorrência, mas estamos à disposição da população. A gente pede, confiem no trabalho da polícia. Muito obrigado, tá? Um abraço para a senhora. Muito obrigada, bispo. E para todos que trabalham na proteção das mulheres. Deus abençoe. Eu agradeço. Deus abençoe. Boa noite.